Olá, sou o Francisco Teixeira e estás a ouvir o Blogcast, o programa daqueles que querem viver de um negócio online. E esta semana vamos falar como ser considerado como um género no teu nicho com a autoridade. Portanto, vamos ver como fazer isso, como ser considerado como alguém altamente respeitado no teu nicho de mercado com a autoridade. Vou-vos contar aqui uma pequena história sobre uma experiência realizada pelo Stanley Milgram nos anos 60 na Universidade de Yale, nos Estados Unidos. Depois da Alemanha nazi, o mundo questionava-se como é que milhões de pessoas, a priori normais, foram capazes de participar no regime nazi. Para tentar perceber como isso tinha sido possível, o cientista Milgram fez um estudo onde procurou perceber a nossa relação à obediência e à autoridade. E o resultado do estudo escandalizou o mundo. Imagina que estás a ler o jornal e vês um anúncio onde está escrito que se procura voluntários para participar num estudo sobre a memória. Vamos imaginar que decides participar para ajudar a ciência e para ganhar uns trocos. Chegas ao laboratório, sentas-te na sala de espera e ao lado de ti tens um homem parecido contigo que também está lá para participar na experiência. É aí que vês um cientista chegar, reconheces-o logo porque ele está vestido com uma bata branca e segura um bloco de notas na mão. Depois das saudações, o responsável começa por explicar os procedimentos da experiência. Ele afirma que a experiência servirá para explicar de que forma o castigo afeta a aprendizagem e a memória. A experiência funciona da forma seguinte. Um participante deverá memorizar uma longa lista de pares de palavras. Este será designado como o aluno. O outro participante terá de testar a memória do aluno, mas sempre que este se enganar, o participante deverá castigá-lo com choques elétricos cada vez mais fortes. Este será designado como o professor. Naturalmente ficas nervoso com a situação. O papel dos participantes é sorteado e felizmente traz o papel do professor. Os participantes estão separados, mas o professor faz as perguntas por microfone. Conforme o teste exige, segues o padrão indicado pelo científico. Sempre que o aluno erra, anuncias a voltagem do choque e acionas uma alavanca para dar a punição. A cada erro, o choque aumenta de 15 volts. A primeira parte do teste avança sem grandes percalços. Os choques são incómodos, mas toleráveis. Mais tarde, porém, os erros do aluno não param e as voltagens dos choques vão aumentando. 75, 90, 105 volts. A cada choque, ouves a dor do aluno do outro lado da sala. Aos 120, recusas-te a continuar a experiência, tal as queixas do dito aluno são fortes. Vamos imaginar que pares por aqui. Para a maioria de nós, este cenário mais parece com um pesadelo do que com uma experiência científica. Felizmente, era tudo mentira. Ninguém estava a levar com choques elétricos. Quem estava a ser testado nesta experiência eras tu e não o aluno. O objetivo era ver qual era a tua relação com a autoridade. Até um dia ias continuar a fazer sofrer o aluno só porque o científico exigia-te. Os resultados da experiência do Milgram deixaram estupefacta a comunidade científica e o mundo. Pois sempre que o científico incentivava o professor, 65% das pessoas obedeciam até ao fim, eletrocutando assim o aluno até 450 volts. Ou seja, 2/3 das pessoas respeitaram a autoridade, arriscando-se a magoar ou até matar alguém apenas por respeito à autoridade. O Milgram também fez uma variante desta experiência. Nessa variante, 2 autoridades, ou seja, 2 cientistas, entravam em conflito. Um mandava parar a experiência e o outro professor mandava continuar. Nesta situação, 100% das pessoas pararam a experiência imediatamente. Ou seja, o comportamento das pessoas é altamente influenciado pelas ordens dadas por uma autoridade. Bem, obviamente não estás a ouvir esta série para usar a autoridade para fazer mal, mas sim para aumentar as tuas conversões no teu negócio. E é isto que vais aprender neste podcast e nesta série sobre o livro Influência, a Psicologia da Persuasão, do Robert Cialdini. Nesta série vais aprender como usar a prova social, a autoridade, a escassez, a reciprocidade, a atração, a coerência e o compromisso. Estes são 6 mecanismos da persuasão que o Robert Cialdini identificou após 15 anos de pesquisa sobre a psicologia da influência. E porquê é que deves perceber de psicologia para o teu negócio? Isto pode parecer um pouco estranho, mas o teu objetivo é vender produtos ou serviços a pessoas e, portanto, perceber como é que elas pensam e perceber qual é realmente a razão pela qual elas compram ou não compram é altamente importante. Se tu perceberes a psicologia do teu cliente, vais poder identificar quais são as alavancas que vais poder usar para converter mais e melhor.
E para te ajudar, criei uma formação vídeo onde te mostro exemplos concretos de sites que usam o mecanismo da persuasão, como a autoridade e não só, todos aqueles mecanismos que eu falei anteriormente, que foram então a escassez, a autoridade, a coerência, o compromisso, a prova social, a reciprocidade e a atração. E nessa formação grátis podes receber em bloghack.pt/influência. Eu vou aos sites dos convidados do podcast e vou ver contigo exatamente como é que eles usam esses mecanismos e, portanto, tens exemplos concretos de como usar os mecanismos e podes pô-los em prática hoje no teu site. Portanto, se estás interessado, queres saber um pouco mais sobre a persuasão, ir um pouco mais longe e realmente pôr em prática os conceitos que estamos a ver aqui nesta série de podcast, vais a bloghack.pt/influência. E vejamos aqui qual é o significado da autoridade e porquê que a autoridade realmente funciona. A autoridade funciona por uma razão muito simples, é uma delas, que é tomar decisões cria uma ansiedade e fadiga decisória em nós, como vimos no primeiro episódio desta série. Portanto, deves ajudar as pessoas nas suas tomadas de decisões. É por isso que o apoio ao cliente é tão importante. Depois, quero que fique bem claro que a autoridade é benéfica e indispensável para o bom funcionamento da nossa sociedade. É graças a ela que respeitamos a lei, sem ela viveríamos numa anarquia. É só uma questão de fazer o bem com esta arma. Eu sei que pode ser algo de crítica, os conceitos que estamos aqui a ver com a psicologia, mas pronto, é uma questão de escolha. Eu sei que a maior parte das pessoas fazem o bem, depois há assim uma pequena percentagem que fará sempre as coisas mal e que usará estas armas de influência para fazer o mal e para manipular os clientes e coisas assim, mas nós estamos aqui para ajudar os clientes e percebê-los melhor para responder realmente às necessidades que eles têm. E, portanto, percebê-los com a psicologia é, de certa forma, ajudá-los. E porquê é que respeitamos a autoridade? Respeitamos a autoridade porque fomos condicionados desde pequeninos a respeitar os nossos pais, a respeitar as pessoas mais idosas, a respeitar os professores, a respeitar o patrão, etc. E isso condiciona muito o funcionamento e o pensamento da nossa sociedade. Portanto, principalmente, por exemplo, há muito respeito em Portugal pelas pessoas que são professores, chamam-se o senhor professor, o senhor doutor, há muito um respeito assim pelas autoridades com as pessoas e, portanto, tu podes aproveitar esse facto, tornando também uma autoridade no teu negócio e aproveitando esse gatilho mental. Para tentar perceber ainda melhor, voltamos às origens da autoridade. Todos nós sabemos que o ponto forte do homem é a sua capacidade em pensar de forma lógica, mas o nosso ponto fraco é que somos muito vulneráveis aos animais, por exemplo. Nós, no reino animal, somos um elo fraco fisicamente, não somos capazes de lutar com a maior parte dos animais. E uma forma de poder lutar contra isso foi criar tribos, pois nós sabemos que em grupo somos mais fortes do que a solo. Vamos imaginar uma situação onde vais à caça com a tua tribo. Estão a passear pela selva à procura de animais e depois chega uma altura em que há um grupo de pessoas que decide eu acho que nós devemos de ir para norte. E há outro grupo, não, vamos mas é para sul. E até há duas pessoas que dizem, não, o melhor é voltar para trás. Como é que vocês fazem para decidir? Vocês sabem perfeitamente que se forem todos, cada um para o seu lado, em caso de ataque, as suas probabilidades de sobreviver são fracas. Portanto, o melhor é continuarem juntos. E como é que se faz então aqui a decisão? É com a autoridade. E se a autoridade não tivesse aparecido, provavelmente o homem não teria sobrevivido até hoje. E para que a autoridade funcione, há 3 condicionantes. A primeira é o título, a farda ou o uniforme e o contexto. E foi exatamente o que vimos na experiência do Milgram. Havia o título, o cientista, a farda, estava vestido de rigor à cientista, e o contexto. As pessoas foram recrutadas para fazer uma experiência científica numa universidade. E é uma história que mostra muito bem que a autoridade realmente funciona e principalmente o uniforme. É a história de 2 amigos que, após beber alguns copos, tiveram uma teoria que tu com um colete amarelo podias entrar em qualquer lado. E então decidiram pôr realmente em prática a teoria para ver se funcionava. E então começaram por experimentar entrar num cinema e funcionou às mil maravilhas. Passaram pela pessoa que estava no guichê, entraram na primeira sala de cinema e viram o filme. E ao fim do dia até conseguiram entrar num concerto dos Coldplay de graça, apenas porque tinham, então, o colete amarelo e um talkie-walkie para disfarçar. Também outro exemplo de autoridade é a história do Frank Abagnale, que é contada no filme Catch Me If You Can, do Steven Spielberg, com o Leonardo DiCaprio. E nesse filme tu vês, por exemplo, como é que o Abagnale conseguia entrar em qualquer voo, em qualquer avião e a viajar de borla. Porquê?
Porque antigamente, se tu fosses piloto de avião, tinhas o direito de viajar de borla em qualquer voo. E então ele chegava cheio de confiança ao aeroporto, ia ter com as autoridades e pronto, se dizia, ok, eu quero viajar para esta cidade, tenho um voo lá naquela cidade e conseguia realmente assim viajar de borla. Muito interessante, se nunca viste esse filme, pá, é muito divertido. Aconselho-te a ver, mas claro, eu sei que tu não estás aqui para ouvir um podcast para aprender como enganar as pessoas, mas sim para aprender como usar a autoridade para converter mais leads em clientes. E vamos ver então como usar a autoridade no teu marketing. Por exemplo, é algo que eu faço aqui no podcast, quando eu convido pessoas que já são autoridades no seu mercado, que já são autoridades também na área do marketing. O facto de eu os convidar aqui no podcast, leva-te a pensar que eu também faço parte desse mundo, eu também faço parte desse mundo de empreendedores bem-sucedidos. Outra forma que eu uso de persuasão aqui no podcast é usar estudos científicos e livros. Porque é que eu estou sempre a nomear livros e a falar de estudos científicos? Porquê? Porque esses estudos, esses livros, são de certa forma escritos por pessoas que têm autoridade e, portanto, isto é um argumento forte para mim. Se eu te quiser convencer de um conceito, basta procurar um estudo científico que vá no sentido do conceito que eu te quero convencer e uso esse elemento de autoridade para o fazer. Por exemplo, uma história engraçada que me aconteceu é que eu fui ao QI Live do Ricardo Teixeira e conheci lá um jovem que estava com a vontade de lançar um negócio à volta da sedução. O problema é que ele não tinha jeito nenhum para a sedução e, portanto, ele estava à procura de alguém que fosse uma autoridade e que trabalhasse com ele para ser a imagem do negócio dele. E o que eu lhe aconselhei foi o seguinte: é assim, tu vais ter sempre dificuldade em encontrar alguém e vais sempre depender dessa pessoa. Portanto, o que eu te proponho é que tu sejas transparente, digas, ok, eu não percebo de sedução, eu não sou cá um grande sedutor, mas estou a aprender, estou a ler sobre o assunto. Estou a ver como é que se faz e vou partilhar contigo neste blog, neste canal YouTube, os conceitos que eu aprendo. E eu conheço alguém que fez exatamente isso. Ele pegou num livro de uma pessoa muito bem sucedida nos Estados Unidos, Mark Manson, que tinha escrito um livro que se chama-se Models, e ele pegou nos conceitos desse livro, aprendeu-os e depois ensinou-os no blog. Porque há muitas pessoas que não falam inglês e que não conhecem o livro, e ele fez a tradução dos conceitos e publicou, em francês, os conceitos e como é que se fazia para seduzir. E podes crer que o negócio funcionou muito bem. Se queres saber até que negócio é, o site chama-se Seduction Academy. Eu vou colocar nas notas do podcast, em bloghack.pt/podcast, vais poder encontrar o link. E vou-te dar aqui mais um exemplo da forma como eu uso a autoridade aqui no podcast. Como tu sabes, se ouviste o meu episódio 0, eu sou uma pessoa que ouviu muitos podcasts sobre empreendedores e, portanto, eu descobri um modelo de negócio que se chama Infonegócios. Eu estou muito convencido que este tipo de negócios funciona, verifiquei que realmente funcionava e então eu procuro inspirar-te com este podcast que realmente funciona. E como é que eu faço para fazer isso? Se eu estivesse aqui apenas a tentar-te convencer com os meus argumentos, dizendo que realmente funciona, que tenho certeza que vai dar certo, que tu podes viver o teu negócio com este tipo de modelo, tu poderias muito facilmente desconfiar de mim, porque tu não sabes quem eu sou, não sabes o que é que eu fiz, não sabes se eu tenho resultados. E como é que eu posso então fazer para te convencer que este modelo de negócios te pode ajudar realmente a viver do teu negócio online e que é um modelo muito benéfico para ti? Eu, para o fazer, convidei pessoas que já o fazem. Convidei empreendedores portugueses que se pareçam como tu, que o fizeram. E por isso é que eu os convido aqui para que eles contem a sua história, que eles contem como é que eles fizeram então para criar um negócio. E, claro, eu procuro sempre convidar pessoas que vendem infoprodutos, porque são esse tipo de produtos que tu podes vender quando tens um infonegócio. E uso então esses exemplos de empreendedores bem-sucedidos para te convencer. Não estou aqui com os meus próprios argumentos, com a minha própria história, pois ainda estou a construir este infonegócio e este podcast faz parte desse negócio, mas ir buscando pessoas que já têm resultados ajuda-me a convencer-te que isto funciona. E é algo que tu podes fazer com o teu negócio. Lá está, aquele exemplo que eu te dei sobre a sedução. Ok, tu podes não saber exatamente como é que se faz para seduzir, mas se tu fizeres pesquisas, fizeres estudos de caso, por exemplo, tu podes dizer, olha, vamos analisar aqui neste filme como é que esta pessoa faz para te seduzir. Ou vou analisar aqui, estive a ler este livro e vamos ver quais são as estratégicas e essenciais para seduzir uma mulher.
ou 5 truques para falar com qualquer pessoa na rua. Claro, essas dicas não fosses tu que as testaste, não és tu que estás na origem dessas dicas, mas se tu fores transparente e disseres, ok, estas são as dicas do Mark Manson, que é alguém bem sucedido, que é alguém que já escreveu vários livros sobre a sedução. De repente, os teus argumentos tornam-se mais válidos. Vejamos exemplos de como é que podes usar a autoridade para o teu site e para o teu negócio. Podes, por exemplo, te associar a experts. Vamos imaginar que tens um site sobre a musculação e que queres convencer as pessoas a comprarem os teus programas. Como é que tu podes fazer para aumentar as tuas conversões? Vais buscar um expert, vais buscar alguém, por exemplo, um atleta de alta competição, um desportista muito bem sucedido. Imaginamos que consegues contratar o tenista português João Sousa. E tens um vídeo no teu site, na tua homepage, do João Sousa a dizer: eu usei este programa e desde então nunca me senti tão bem no meu corpo, nunca me senti tão forte. De repente, tens aí um elemento de autoridade e também tens a prova social. E o ideal para persuadir ainda melhor o teu cliente é que tivesses um vídeo onde ele está vestido à rigor, portanto, para usar aqui o uniforme, que tudo fosse filmado num campo de ténis, para ter aqui o contexto, e depois, por baixo do vídeo, tinhas ali escrito João Sousa, tenista português, melhor tenista português, qualquer coisa assim. Aí para o título. Claro, se tu conseguires usar as 3 condicionantes da autoridade, que são o título, a farda e o contexto, vais aumentar então aí as tuas conversões muito mais facilmente. Depois, outra coisa que tu podes fazer é colocar fotografias. Fotografias de ti, por exemplo, a dar uma palestra. Ou fotos de ti, por exemplo, há muita gente que faz isso no Instagram. Se tu colocares fotografias de ti a dar palestras, fotografias de ti com gente que é uma autoridade no teu negócio, há ali uma associação de ideias, mas principalmente a ideia de palestras, há muita gente que faz isso. Olha eu aqui a dar uma palestra, olha eu aqui a assinar o meu livro, olha eu aqui a fazer coaching com alguém, olha eu aqui a dar uma aula. Se puderes fazer isso, são coisas que certamente vão ajudar a aumentar as tuas conversões. Outra prova de autoridade que funciona muito bem é o passei na TV. Por exemplo, se foste entrevistado numa televisão, claro, todos nós temos que começar e é possível que, ainda não tenhas a capacidade de passar na televisão, mas vamos imaginar que tu foste entrevistado num podcast, foste entrevistado num canal no YouTube, até podes ser entrevistado num site. E se não for o caso, também podes ser proativo e propor-te como convidado. Por exemplo, podias-te propor aqui neste podcast e colocar a entrevista que tu deste aqui, colocá-la no teu site e isso vai ajudar-te a ser visto como uma autoridade. Outra coisa que tu podes fazer é construir a tua expertise. E uma forma de o fazer são estudos de caso. Por exemplo, podes acompanhar alguém e ajudá-lo a conseguir resultados altamente positivos. Depois colocas esse estudo de caso no teu site, no teu blog, no teu canal YouTube e mostras os resultados. E esses resultados são a prova da tua autoridade, são a prova que tu realmente dominas este nicho de mercado. Outra forma de seres visto como autoridade é escrever um livro. Foi algo que muitos entrevistados do podcast fizeram. Por exemplo, temos a Rita Nascimento, que escreveu 3 livros. Temos a Inês Pimentel, que escreveu livros. Temos o Pedro Silva Santos, que também escreveu livros. É algo que tu podes fazer e que funciona muito bem. O teu livro não precisa de ser um best-seller. Basta simplesmente que ajude algumas pessoas, as pessoas do teu nicho de mercado. Podes fazer um pequeno e-book. Nem é preciso publicar em livraria, não é preciso até publicar em lojas online. Pode ser apenas no teu site, escreves um livro, um pequeno e-book que ajuda as pessoas num problema bem específico e logo as pessoas olham para ti de forma completamente diferente só porque tens ali um pequeno e-book até que tenha apenas 30 páginas. Faz realmente a diferença. Só há uma forma de saber se realmente funciona e é aplicar e testar. Portanto, se não estás convencido, aplica e testa e verás. Outra dica para ter mais autoridade é dar palestras. Por exemplo, se tiveres a oportunidade de participar num TED Talk, deves usar isso, deves usar o vídeo que fizeste como elemento de autoridade e colocá-lo no teu site. Mas claro, temos todos que começar. A tua palestra pode até nem ter sido dada num TED Talk, é algo que pode ser um pouco complicado para começares, mas se tu deste uma palestra numa escola, se deste uma palestra ali na tua cidade, num pequeno evento, e que podes mostrar fotos desse evento, algumas imagens, alguns vídeos e colocá-los no teu site, tenho a certeza que te vai ajudar. E se quiseres aumentar então as tuas conversões, transformar mais leads em clientes, há 4 conselhos que deves aplicar para a tua autoridade ser mais credível. E o primeiro, como já vimos, são os títulos, o uniforme e o contexto. E depois há o ser específico.
Vou-te dar aqui 2 frases e vais-me dizer qual é a frase que te convence mais. De acordo com psicólogos, a maioria das pessoas estão dispostas a dar um choque elétrico fatal a outro ser humano se alguém em posição de autoridade o ordenar. Então esta foi a primeira frase e agora vou dizer aqui a segunda e vais-me dizer se esta é mais convincente, se esta é mais persuasiva. Numa célebre experiência científica conduzida pelo psicólogo Stanley Milgram na Universidade de Yale em 1961, foi descoberto que 65% das pessoas está disposta a dar choques elétricos fatais de 450 volts se uma pessoa em posição de autoridade o ordenar. Qual é a diferença entre as 2 frases? Na segunda fui mais específico, disse que a experiência científica tinha sido conduzida em 1961, na primeira não o disse, e depois na segunda disse também que 65% das pessoas está disposta a dar choques elétricos, na primeira não fui específico, e também disse que os choques elétricos eram de 450 volts, o que também não tinha dito na primeira frase. E o facto de tu seres aqui específico, de tu usares números, leva as pessoas a pensarem que o que tu realmente estás ali a dizer é verdade. Senão não serias tão específico. Portanto, se o puderes fazer, ser específico, usa números, vais ver que realmente vais conseguir converter melhor. Depois temos o testemunho de um expert, também já vimos isso anteriormente com aquele exemplo que eu dei com João Sousa. Portanto, se tiveres um testemunho de alguém que é uma autoridade e que diz bem do teu produto, do teu serviço, usa isso, verás que realmente fará a diferença. E depois outra coisa são os resultados, não é? Se tu tiveres a prova que o teu produto ajuda realmente, que o teu serviço é realmente eficaz, coloca esses resultados, partilha, não guardes isso para ti, partilha nas redes sociais, no teu blog, nos teus vídeos, mostra que realmente o teu produto, os teus serviços ajudam as pessoas e são realmente benéficos para elas. Se tiveres resultados para partilhar, falo. Se não tiveres, ser proativo, cria resultados e depois partilha. E no próximo episódio vamos ver como vender menos, mas faturar muito mais com a escassez. E eu sei que esta psicologia pode ser um pouco conceitual e que tu possas estar assim com dificuldades a realmente ver como pôr em prática estas coisas no teu site. E para te ajudar nesse sentido, eu gravei 6 vídeos onde te explico como é que os convidados do podcast usam os gatilhos mentais do Cialdini. Como é que eles põem em prática no site deles a prova social, a autoridade, a escassez, a reciprocidade, a coerência e compromisso e a atração. E então eu fui ao site deles, gravei um vídeo onde te mostro como é que eles usam cada um destes conceitos e assim podes ver concretamente como também tu o podes fazer no teu site. Se algo te interessa, vais a bloghack.pt/influência, inscreves-te e vais receber um e-mail com um link que te dá acesso a uma página onde tens o vídeo. Os vídeos têm uma duração de mais ou menos 20 minutos. E então nesses vídeos eu vou ao site, filmo o meu ecrã e mostro-te como é que eles usam a ciência da persuasão para converter mais leads em clientes. Portanto, se estás interessado, vais a bloghack.pt/influência e recebe a tua formação gratuita. Muito obrigado por teres ouvido o episódio até ao fim. Um abraço e até já no blog. Tchau!